Vimos no passo anterior como completar essa coluna do div. Antes, só fazendo uma digressão, né? Entender um pouco o que estamos fazendo. Então, primeiro, vimos que o critério de parada não é satisfeito. Depois, encontramos qual que é a variável não básica que vai se tornar básica. Nesse caso, é o x1. E você seleciona a coluna do x1. Essa é chamada coluna pivô. Lembrando, né? E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar, como o x1, né? Ele vai entrar aqui, uma dessas variáveis tem que dar o lugar, né? Em outras palavras, uma variável básica, ela deixará de ser básica. E o que essa coluna div vai fazer para a gente é justamente ajudar a determinar qual que é dessas variáveis aqui, básicas, que deixará de ser básica, para dar lugar para a variável x1. Então, essa coluna div é para isso, tá? Então, é só aqui como ficou. Então, aqui ficou só a coluna da divisão. Então, só lembrando que esses campos em brancos é porque não tem interesse para a gente. Tá? Legal. Então, como é que eu seleciono qual que é a variável, né, entre a x3, x4 e x5, né, que é a base, formada pelas variáveis básicas, qual delas vamos trocar pela variável x1? Então, de novo, fazendo uma digressão ali com solução simplex analítico, a gente olhava aquele sistema de inequações, né? E aí a gente determinava qual que era que dava, qual que era a inequação que era mais restritiva, para assim ter um valor maior do x1. Aqui como se traduz todo aquele processo olhando a tabela? Né? O que você vai fazer? Você vai selecionar a linha que tem o menor valor do div. Então no div a gente tem a linha com 3 e tem uma linha com 9. Então, qual que é a linha com menor valor? Vai ser a linha do x3. Então, o que aconteceu? x3 é a variável básica que vai deixar de ser básica. Né? Então, x1, que é a nossa primeira linha, nossa primeira coluna, né, selecionada, é a coluna pivô. Ela é a variável que vai se tornar básica. Por outro lado, agora essa linha que a gente selecionou aqui, ela é determina, né, para a gente qual que é a variável que vai deixar de ser básica. No caso, o x3. Tá? Lembrando, né, como que a gente selecionou essa linha aqui, porque ele é o que tem o menor valor dessa variável div. Tá? Então, como a coluna, né, que a gente selecionou primeiro é a coluna pivô, depois quando você seleciona a linha, né, você também chama essa linha que está aqui em amarelo de linha pivô. Em particular, esse número que fica aqui, né, no encontro da linha da coluna, a gente chama ele de número pivô. Tá? Então, esse aqui é o número pivô. Número pivô é a intersecção da coluna pivô com a linha pivô, o valor que está lá, né? Nesse caso vai ser o 1.